Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com a Cristina, que é mãe do meu aluno Eduardo Cação, e nós bolamos, né, essa entrevista, esse bate-papo, para que a Cristina conte pra gente alguns, alguns pontos, né, algumas dificuldades que ela enfrentou na questão escolar com o Eduardo, desde a questão do diagnóstico, como foi que ela conseguiu, quais os percalços pelos quais ela passou, a idade escolar, a primeira fase, né, da idade escolar do Eduardo, e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, Cristina, eu passo a palavra. Eu gostaria que você colocasse pra gente como que você descobriu, né, o caso do Eduardo. Tá, ok. Boa tarde, gente. É o seguinte, o Eduardo, quando ele nasceu, foi uma gravidez planejada, tá? Não tive nenhum problema na minha gravidez. Muita gente pode parar e pensar, geralmente uma gravidez assim pode vir com alguns sintomas indesejáveis. Não, minha gravidez foi perfeita, tá? Ele nasceu no tempo certo, tudo direitinho, teve o tal do Apgar 10, né, que foram os reflexos muito adequados dentro da normalidade, não teve nada. O problema é que o Eduardo era uma criança que chorava demais e dormia pouco. Já começa por aí. Hoje eu tenho essa informação. Esses já são sintomas que os pais precisam ficar atentos logo de cara, que eles chamam de observação precoce, né? Então, o que acontece? Chegou, eu com 3 meses dele nascido, eu estava desesperada, porque eu queria dormir. Eu não conseguia dormir. E aí o que acontecia? Eu ficava irritada, o Eduardo era assim, ele dormia, daqui a pouco ele se agitava demais e acordava. Começava a chorar muito. E aí eu ia lá perto dele, embalava e tal. Isso foi o comecinho. Passou. Foi indo. Eduardo sempre muito ligado nas coisas, sempre muito ativo. E falou cedo. Com 9 meses ele já estava falando uma boa gama de palavras, e ele falava de uma maneira assim que não tinha muito problema de entendimento. Ele tinha uma boa dicção e era uma coisa que a gente começou a estranhar. Assistia Vila Sésamo, que eu para fazer os afazeres de casa, deixava ele na sala e tal, assistindo a televisão, com os brinquedinhos dele, e eu percebia que ele já balbuciava o alfabeto. Com 2 anos, o Eduardo sabia o alfabeto de trás para frente. Contava aproximadamente até o 40. 50? Não podia ver a gente dedilhando no computador, que ele já queria sentar no colo e ir lá. Entendeu? Então foram coisas assim que a gente foi observando que não estava muito de acordo com uma criança, com o desenvolvimento de uma criança. Um belo dia, eu conheci por acaso uma psicanalista que era especializada em comportamento dos bebês, e foi me direcionado a ela uma avaliação, né? E ela falou, olha, eu não sei te dizer precisamente o que ele tem, mas há nítido que há um problema com uma falha no neurodesenvolvimento. Tá me falhando agora o termo que ela usou. Aí eu já estava suspeitando, porque o próprio pai dele falou assim uma vez, engraçado, o Eduardo parece que é surdo. Isso na fase dos 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Eu falei, por que você está falando isso? Porque a gente chama ele, ele não atende.
E ele tinha o hábito também de pegar os carrinhos, os brinquedinhos dele e enfileirar. Tudo por cor, enfileirava e organizava. E tinha o hábito também de deitar no chão, com o ouvido para baixo, e ficar olhando o movimento de girar das rodinhas. Olha. E hoje eu sei que é uma coisa que traz o espectro como contexto, né? Então ele foi acompanhado por essa psicóloga, por essa psicanalista, até os 7 anos, dos 2 anos e 9 meses até os 7 anos. Então, Cristina, só para o nosso público, esse seu relato é muito importante, porque você acabou de colocar que com 2 anos ele já falava, ele tinha uma dicção perfeita, né? E geralmente as pessoas pensam que o autista, que ele demora para falar, que ele não fala as palavras corretamente. Então, o que houve de muito importante nesse caso seu específico? Você estava com o olhar atento, você observava, né? Então, todos os movimentos que ele fazia, tudo que ele trazia de informação, você captava e observava. Então, isso é que tem que ficar muito claro, né, para os pais, para as pessoas que cuidam, tios, avós, a importância dessa observação. Até porque, Denise, assim, as pessoas têm um engessamento quando se fala do espectro. Foi denominado agora espectro justamente por causa disso, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, você não pode tirar, porque o meu filho não tem nada, porque ele é muito inteligente. Não, justamente esse excesso de inteligência nessa fase tem que demandar uma certa atenção. Eu não queria que o meu filho estivesse passando ou passasse por dificuldades. Claro que eu queria que ele tivesse um desenvolvimento normal, que ele não precisasse tomar medicação e tal. Mas ele veio assim. Ele veio e não é uma doença, é uma condição que as pessoas têm que entender. Isso não é doença, isso não se cura. Tá? Perfeitamente. E o que a gente precisa entender na verdade, dá pra curar com um transplante cerebral, né? Ou seja, não. Não, então, o que acontece é assim, você é como se você tivesse uma mancha de nascença, veio com você, entende? O que a gente precisa fazer é dar as ferramentas necessárias para que essa criança se desenvolva. Perfeito. E como é que a gente vai fazer isso? Botando dentro de uma bolha, não deixando lidar, porque é uma coisa que eu não aceito na maioria dos pais. Os nossos filhos estão vivendo num mundo neurotípico. Então, eles têm que se adequar ao máximo ao mundo neurotípico e não o mundo neurotípico se adequar a eles. Eles têm os direitos, tem que ser preservados esses direitos, sim. Eles estão no mundo neurotípico, eles precisam se adequar ao mundo neurotípico e não fazer o mundo neurotípico se adequar a eles. Tem que preservar os direitos, como eu falei antes. Cada vez mais as pessoas se informarem, principalmente os profissionais de cada área. O que acontece também, assim, não é só o profissional se formar, o pai e a mãe ter o entendimento. O indivíduo precisa ter a base educacional e de formação que faça com que ele tenha responsabilidade sobre as atitudes que ele vai ter com os outros. Isso, claro, de acordo com o grau, tá? Mas nunca ficar poupando muito a criança, porque ele não pode, coitadinho. Não, eu vejo que muitos pais
tem um certo nível de capacitismo com os próprios filhos, sabe? Não, aí ele não pode, ele não faz. O pessoal leva isso como, o pai ou a mãe não aceita. Eu sempre aceitei o problema, problema não, a questão do meu filho. Mas eu não vejo a necessidade de ficar pondo ele dentro de uma redoma. Não, eu empurro ele para a vida. E essa sua colocação é muito importante, porque essa coisa de esconder, de não aceitar, né, só vai prejudicar e acentuar a questão, a situação, né? Então, precisa realmente, porque o espectro, ele não é uma pessoa incapaz, ele não é uma pessoa que não possa se desenvolver, muito pelo contrário, ele pode se desenvolver, ele é capaz, desde que haja, né, todo um acompanhamento, todo um amparo, né, e que não se fique nessa vitimização, né, nem o indivíduo e nem as famílias. Até porque o sistema, por mais que se fale em inclusão, o sistema não acolhe. Infelizmente, o sistema não acolhe. Tem essa coisa, não, vamos colocar o aluno numa sala regular. Ok. Qual é o nível como eu vou dizer, o que essa inserção dentro de uma sala regular traz de benefício para ele? Interação social? Tá, interação social ele pode ter em qualquer outro local. O que mais? Com a família, com amigos, com cursos extracurriculares. Tem uma gama de coisas. Aí eu te pergunto, o que mais? Que mais o quê? O que mais que eu teria, além de melhorar a minha... Ai, qual é o nome que você falou? Interação social? Interação social. Além de interação social, tem alguma outra coisa? Não. Por mim, eu vejo que não. Tá, então, Mas Eduardo... eu vou falar um negócio rapidinho. Se vocês estão gostando de ouvir o podcast da Denise, comenta aqui embaixo ou dá um like nesse vídeo, porque vai dar uma ajuda para esse vídeo chegar em algum outro lugar. Então, Eduardo, legal, obrigado, agradeço já antecipadamente. E assim, essa sua colocação de que quando a sua mãe fala que a inclusão, né, que o sistema não favorece quase nada, porque vocês estão inseridos naquele contexto, né, ou seja, na escola, vocês estão dentro da sala de aula, mas aí você coloca o que mais, né? Então, seria só a questão da sociabilização. Sim. Né? Sim. Você poderia pontuar alguma outra coisa que fizesse com que você se sentisse de fato incluído? Cara, sem ser isso, no momento exato que eu tô aqui, não vejo outra coisa. Não, mas na escola, o que você acha que te beneficiaria dentro da sala de aula, dentro da escola? O que você acha que melhoraria? Não só os professores me derem um auxílio essencial para as matérias que eu tenho dificuldade e a concentração também, mas também os alunos não me tratarem como se eu fosse diferente, porque, para ser sincero para você, a diferença existe em todo mundo, não existe só em mim. Olha, o pessoal lá na minha sala simplesmente me tratava como se eu fosse uma criança de 12 anos. Lá, por exemplo, me tratavam, que legal, faz isso. Falando aí, de forma infantilizada com ele, é isso? Eu acho, isso me irritava.
Porque eu não sou criança, eu sou uma pessoa como você, que nem você, o cameraman que tá aí atrás. Legal. Então, todo mundo precisa entender isso, que os autistas podem parecer diferentes no início, mas se você for parar pra pensar, até você é diferente. Somos todos diferentes. E aí eu ia pedir agora para a Cristina falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico veio com 8 anos de idade, tá? Como eu falei antes, ele tinha sido acompanhado por uma psicanalista, e só que essa psicanalista, ela não me passou o diagnóstico. Ela foi acompanhando, né, as coisas. E aí eu senti uma necessidade de ter um acompanhamento na escola, do profissional que fosse até a escola, né? De falar com um médico, com um neurologista ou com um psiquiatra que fosse. E eu não tinha um direcionamento para isso. Até que eu levei no dentista, e um tempo antes, né? E essa dentista já havia falado para mim que ele projetava a língua para falar. E que isso poderia ocasionar num possível uso de aparelho e tal. Então, que eu precisava ver uma fono, alguma coisa assim. E por conta disso, eu acabei falando, não, peraí, eu vou consultar um neurologista. Então, a gente teve umas divergências de opinião, e aí eu migrei para outros profissionais. E aí o que acontece? Eu fui procurar um profissional em São Paulo especializado, porque muita gente aqui já tinha reclamado para mim que não conseguia diagnóstico dos filhos porque tinham um perfil leve, tá? E os médicos falavam, não tem como diagnosticar agora, parece que tem um certo medo, uma coisa assim que eu não entendo. Eu falei, não, peraí, então eu não vou levar aqui, eu vou para um especializado. E eu fui para São Paulo. E aí fez uma bateria de testes, fez avaliação neuropsicológica e foi dado o diagnóstico. Fala Tá? qual foi Transtorno do espectro autista atípico, porque ele tem um transtorno bem leve, associado na época ao TDA, que é o transtorno do déficit de atenção. Até então não tinha hiperatividade. A hiperatividade foi aparecer ao longo dos anos, em decorrência de atividades em sala de aula, que nós fomos percebendo que ele ficava muito inquieto, ele não centrava, ele tinha problemas de agressividade. E aí, conforme a evolução dele, o aumento da idade, e principalmente na entrada da adolescência, que aí veio o boom, o que aconteceu? Se confirmava o autismo, o TDAH e a bipolaridade, tudo isso. Então, ele medicado, devidamente acompanhado por fono, por psicólogos comportamentais. Agora, recentemente, ele está com psicanálise, né? E com o acompanhamento da psiquiatra, que hoje eu vejo que é o melhor profissional para acompanhar um quadro de autismo, tá? Seja ele em que grau for, porque ele consegue ver as nuances no comportamento. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter consultado um psiquiatra ao longo dos anos, porque foi quem acertou a medicação e quem ajustou o comportamento dele, porque o Eduardo era hiper agressivo e agitado. E até então eu tinha só a medicação para o autismo, para uma melhora na ansiedade apenas, né? Então, eu, em outros
materiais que eu coloco lá no Instagram, né, outros vídeos, eu sempre sou muito incisiva na questão de a importância do diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo você observar determinados comportamentos, determinadas posturas do seu filho, a importância de você procurar uma ajuda, porque muitas famílias acontece exatamente aquilo que a gente comentou ainda há pouco, né? Escondem a criança, dizem que não é nada, e isso aí, hoje em dia, nós sabemos que nós temos muitos autistas adultos e que nem têm o diagnóstico, que sequer sabe que são autistas. Então, E tem a questão, desculpa te interromper, Denise, mas tem a questão que o pessoal hoje em dia fala muito assim, tudo hoje é diagnóstico. Não, graças a Deus que hoje tudo é diagnóstico, porque tem estudo, né? Olha, Tem acompanhamento para tudo. Então, eu vejo que muita gente passa por inúmeras dificuldades, até porque não existe uma formação por via de toda a sociedade para que essas crianças cresçam sabendo entender o que é diversidade, que o amigo vai crescer, ele vai ter uma diferença do outro. Se as pessoas entenderem que elas têm que evoluir, crescer, se desenvolver, sabendo que há diferença, o mundo se torna melhor e mais acolhedor, né? com certeza. E a gente precisa ter sim um olhar para todo aquele indivíduo que tem uma dificuldade no seu dia a dia. E, Cristina, você poderia falar um pouquinho sobre a questão, assim, da fase escolar do Eduardo? Como é que foi o primeiro momento, quando ele estava na fase escolar, né, de ingressar na escola? Como foi? Se você teve dificuldades de aceitação em algumas escolas, né? Porque hoje ele está numa escola pública, né? Não sei desde quando ele está na escola pública. Desde o início do ensino médio. Então, mas ele passou uma boa parte da fase escolar dele em escola particular. Sim. E aí, como foi para você? E depois o Eduardo também vai falar. Isso, aí você vai falar bastante disso aí. O que eu ia falar era sobre esse negócio aí de vocês dizerem que virou moda O diagnóstico. Eu acho que o principal motivo de todo mundo dizer que tem autismo, TDAH, o Tourette, ou ansiedade, foi que tem muitos youtubers, tiktokers, instagramers, de vários lugares, que eles inventam que eles têm uma condição e aí eles fazem isso para ganhar visualização. E aí dificulta para vocês que são realmente, né? E aí quando eles são descobertos, além da reputação deles ficarem horríveis, aí a plataforma também é ativa. Por exemplo, tem um caso de uma mulher que ela estava inventando o Tourette. Quando descobriram que é mentira, a conta dela foi banida do TikTok. Tá, então deixa a tua mãe falar um pouquinho como é que foi esse momento aí para ela, e aí depois você vai contar pra gente como que você foi acolhido, como que você se sentiu, né? Ele começou com 2 anos na escola Célula Mater, tá? No início foi complicado porque ele não queria ficar na sala de aula. Então a gente fazia o quê? Ele entrava dentro do carrinho na sala de aula, e aí conforme eu saía de perto, ele ia se ambientando, tirava um carrinho e ele ficava lá com a molecada. Então desde o início o Eduardo ficou meio apartado, ele não participava das brincadeiras. Eu lembro até hoje de uma
uma atividade que é corriqueira na escola, né? De colocar o algodão, colar o algodão no rabinho do coelho e tal. Aí eu via toda a molecadinha lá pintando, colando. E o do Eduardo estava em branco, com um rabisco. Aí o que acontecia muito? O Eduardo dormia durante boa parte do período. E assim foi. Ele sempre foi muito arredio nas questões de realizar as atividades. Isso no infantil. Iniciou o primeiro ano, alfabetização. Eduardo sabia, então é como se fosse para ele aquilo fosse relevante, porque ele sabia as letras, ele não queria participar das atividades. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar também, com 4 anos ele já sabia ler. Então, eu tive muita dificuldade com ele ao longo de todos esses anos na escola, com as atividades, porque ele é como se ele não sentisse o interesse. Porque já era uma coisa... Aí os professores falavam assim pra mim, mas ele é muito avançado. Eu acho que você devia passar para outros anos. E o que eu tinha de aconselhamento dos profissionais era não deixa ele passar etapas, pular etapas. Ele tem que seguir junto com os colegas. Se bem que se eu fizesse isso hoje em dia, eu já teria se formado. Tá bom. Então eu tive essa dificuldade toda com ele na escola. E fora que assim, eu lembro até de um episódio que ele brigou na escola, não lembro exatamente o que foi, e como advertência fizeram ele assinar um documento, levaram ele na sala da direção, e eu lembro que ele estava no infantil, e ele falava assim, o que é isso aqui? Por que tem esse algarismo romano aqui, esse parágrafo, ele falava, como é que ele falava, meu Deus? Parágrafo 4º, item 5, e o pessoal olhava aquilo e falava, então quer dizer, ele assinou a lápis, fez um rabisco a lápis lá, e depois vieram falar pra mim, eu falei, na época eu não achei que aquilo foi uma coisa legal, mas foi o que usaram para chamar a atenção dele. Mas ao longo desses anos, o que eu falo foi, ele não teve aquele acompanhamento. O que eu sinto, hoje eu tenho mais acompanhamento dele na escola estadual, tá? Que ele tem sala de itinerância, que ele tem acompanhamento dentro da sala de aula. Hoje ele tem acompanhamento. Ao longo de todos esses anos, até o 9º ano, ele não teve acompanhamento. Inclusive, na última escola, ele só faltou ser convidado a se retirar, porque ele era agitado demais, agressivo, ele tirava as notas, fazia tudo o que tinha que fazer, mas ele não desempenhava fazendo as lições, escrevendo e lendo. Ele estava fazendo prova. Então, assim, eu tive muita dificuldade com ele na escola. Acontecia um episódio de sei lá, uma briga, uma agressão de um colega com ele, ou dele com um colega, não tinha aquela questão do vamos conversar, vamos sentar. Não, mãe, vem aqui, assina a advertência. Sempre foi dessa forma. Isso... Agora não, agora eu tô tendo ajuda. E, gente, o pessoal fala de escola estadual, de escola municipal, eu não sei como é que é a escola municipal, mas eu não tenho que falar mal de escola estadual, não. Tá? Eu tô tendo suporte agora, nesse período. Ele tá no ensino médio, né? O que eu tenho a falar é que eu gostaria muito que, não adianta eu falar, né, porque isso é uma questão do sistema, mas que houvesse a formação para lidar com a diversidade desses jovens, dessas crianças, dentro do ensino de pedagogia. Que tem, eu sei que tem, mas é uma pincelada, né? Quando deveria ter realmente a matéria, as pessoas aprenderem a ter o olhar
a ter a didática com aquele determinado aluno. Isso ia poupar muito problema dentro de sala de aula, já que a presença deles na sala regular é obrigatória. Olha, inclusive a escola que eu tava naquela época, bom, eles se diziam que tinham inclusão, que apoiavam. Não foi legal, foi uma fase bem difícil dele. A última escola foi uma fase bem difícil. E também por causa da pandemia e tudo mais. Veio a pandemia, veio todo esse contexto de aulas online e tudo isso. Tá, e Eduardo, assim, como você, o que você poderia complementar da fala da sua mãe em relação ao acolhimento que você recebeu nessas escolas? Olha, eu vou dizer de todas uma por uma. No Célula Mater, bem, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu era um pouco problemático, porque eu saía da sala, tinha algumas brigas com os meninos da minha sala. É questão da hiperatividade já. Aí, o objetivo, que foi a minha próxima escola, pra mim, das 3 escolas, ela foi a melhor, das 3 particulares. Ela foi bem parecida com a que eu tô hoje. E aí, Você lembra por que foi a melhor? Eu sei por quê. Além de eu fazer muitas amizades, que é uma coisa que hoje em dia é só milagre pra eu fazer uma, eu ainda estudava bem. Eu tinha umas boas... Foi a melhor fase dele. Tá, E o terceiro ao me quinto fala ano. uma coisa. Aí depois, quando eu entrei lá no Jean, foi só ladeira abaixo. Eu acho que não seria tanto, olha, na minha parte eu acho que não seria tanto se não tivesse acontecido a pandemia. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você está cursando o ensino médio, né? Tá no 2º ano. Desde que você foi para escola estadual, você se sente acolhido? Essa questão das amizades, você tem amigos, você fez amigos, Olha, você construiu novas amizades? eu vou falar em parte por parte também. Em professores, não tem como estar melhor. Porque a minha relação com os professores está muito boa. Não é puxar saco não, eu tô falando sério. Então tá bom. Só que com os alunos é outros 500. Porque muitos alunos, principalmente as meninas, são muito mais maduras do que eu. Os alunos são muito mais maduros do que eu, pelo que eu vejo no meu ponto de vista. E aí, quando eu tento fazer uma coisa ou tento entrar numa conversa, eu não entendo direito o que eles estão falando. E aí, como eles também não entendem o que eu passo, eles me afastam. Tá bom que eu tenho também a parte que eu, de vez em quando, eu manipulo. Que eu desde sempre fui manipulador. Desde sempre que eu cheguei a 14, 13 anos de idade, eu comecei a ser assim. Mas, falando sinceramente, eu tenho meus amigos na minha sala. Mas todos eles, quase que todos eles são de fora da minha sala. Ou são mais velhos ou são mais novos. Eu tenho um costume de não conseguir fazer amizades da minha idade. Ou é uma pessoa mais velha ou é uma pessoa mais nova. E eu já entrei em problema por causa disso no GMPAG, que eu tava no 9º ano, e aí uma criança tava querendo, a gente era amigo e tudo mais, e o irmão dela tava na minha sala, né? Só que aí a menina tava começando a gostar de mim, queria me beijar e tudo mais. Só que eu tava no 9º ano, ela tava no 3º ano do fundamental. E isso causou o maior alvoroço.
Eu, honestamente, eu não, mesmo se ela já tivesse me pedido, eu não faria. Tá bom, então. Porque isso me daria um mau presságio, sabe? Tá bom, então, Eduardo. Bom, olha, Cristina, Eduardo, eu agradeço a vocês a disponibilidade, né, de estarem aqui contando, relatando, né, uma situação assim, uma particularidade, né? Mas eu quis muito esse momento com você porque eu acredito que vai colaborar, vai contribuir muito com muitas famílias que têm filhos ou sobrinhos, enfim, Que assistem. exatamente com problemas similares. Então eu só tenho a agradecer, tá? Eu que agradeço Muito você mesmo. de ter nos escolhido para fazer. Eu acredito que tem pais aí também com muita Coisa pra bagagem, contar. muita coisa, e por estar aqui num primeiro momento, iniciando esses trabalhos, agradeço. É uma oportunidade de passar o que a gente experiencia Eu com as espero, pessoas, né? agora da gravação desse vídeo, a gente não sabe se isso daqui vai pra frente. Mas se isso for, eu fico muito feliz por participar do começo de uma jornada imensa do seu canal. Ótimo. Espero muito também- obrigada. E espero também que apareça vários participantes com muitas histórias. É isso aí, vamos torcer para isso, né? Porque o importante é a gente divulgar, né? E fazer com que essas pessoas procurem ajuda, não fiquem, né? Achando que isso é o meu Deus, que problemão. Não. Tem caminhos, né, a serem trilhados para melhorar. E né? só uma questão que eu queria agora pontuar, que eu, assim, para finalizar, para os pais, né, um recado, que não esperem Olha pra que as câmera. coisas caiam do céu. A gente tem que correr atrás, se informar Exatamente. sobre os direitos, sobre tudo que precisa fazer, qual documento que tem que levar em tal lugar e tal, porque essa jornada não é fácil. Se a gente não arregaçar as mangas e for atrás, eles não conseguem sozinhos, né? Mesmo E quem tendo, tem que ter o interesse somos nós que estamos ali do lado deles. mesmo tendo toda uma legislação que ampara, né? Que a gente sabe que existem leis, que existem, né, para amparar, mas no frigir dos ovos as coisas não acontecem. Não, é só com a gente a pessoa- indo atrás mesmo para conseguir alguma coisa. Exatamente. Então, gente, muito obrigada. Se você quiser um dia mandar a gente aqui, convidar a gente pra cá, olha, Você vai vir de novo. eu vou vir de novo. Tá Gostei. bom, tá bom. Mas espero também que outras pessoas também venham participar. Tudo bem. Então, tchau, galera. Tchau.